Hoje nós vamos falar sobre as ações que contribuem para que a vida das pessoas mude para melhor. O tema do programa Gestão Eficaz de hoje é voluntariado. E para conversar sobre este assunto, nós convidamos o Tiago Soares, que é analista de projetos do Centro de Ação Voluntária de Curitiba. Olá, Tiago, bem-vindo ao programa. Obrigado. O Tiago Soares é graduado em Ciências Sociais, é especialista em Gestão do Terceiro Setor e hoje faz também o curso de Direito, além de ser analista de projetos do Centro de Ação Voluntária de Curitiba. Tiago, vamos começar a nossa conversa falando sobre o voluntariado aqui no Brasil, especificamente também aqui em Curitiba. Quais são os principais projetos? Em que áreas hoje nós temos projetos de voluntariado? Bom, no Brasil, em Curitiba e no Brasil, de um modo geral, o voluntariado se foca muito, até pela sua origem histórica, em ações de caráter filantrópico, que é aquela assistência pontual, muitas vezes que a pessoa faz na tentativa de dar uma ajuda mesmo para uma comunidade carente, para um determinado público. O trabalho que o Centro de Ação Voluntária de Curitiba e os demais centros de voluntariado do Brasil fazem justamente é tentar mudar e melhorar essa ideia, esse pensamento. Por quê? O voluntariado pode muito mais do que meramente uma ajuda pontual. Então o que a gente estimula, o que a gente incentiva e através dos cursos e capacitações que oferecemos, tentamos desenvolver nas pessoas, é que o voluntariado pode trabalhar de maneiras mais produtivas com diversas áreas. Então, por exemplo, numa instituição social, o voluntário pode trabalhar diretamente com o público daquela instituição, com as crianças, com os idosos, como também pode trabalhar na parte administrativa, ajudando a captar recursos, a gerir os recursos da instituição. Na área de saúde, é uma área que demanda muitos voluntários, hospitais, enfim. Então, é muito amplo. Na verdade, não existe um extrato específico, né? As áreas que mais se destacam realmente são saúde e educação, até porque é natural que as pessoas se sensibilizem mais com a causa de crianças que têm alguma necessidade ou das pessoas que estão enfermas. E que são umas das áreas mais carentes hoje aqui ainda no Brasil, que são principalmente a saúde e a educação. Exatamente. Né? Então, as pessoas criam uma afinidade, né? Percebem essa carência, até porque o ganho do voluntário, o ganho emotivo com uma ação como essa é muito rápido. Quer dizer, se eu estou trabalhando com uma criança, no momento que eu estou fazendo a minha ação voluntária, eu já estou recebendo ali todo o carinho, aquele sorriso daquela criança, e isso já é muito satisfatório. Então, digamos que junto o útil ao agradável, né? A necessidade que nós temos presente e a vontade das pessoas mesmo de ajudarem esse público em específico, né? Tiago, eu queria que você comentasse um pouco sobre a origem do trabalho voluntário, quais são os principais objetivos do trabalho voluntário. A origem remonta lá da colonização. Então nós temos os registros aí 1512 por aí, com as primeiras santas casas de misericórdia que se instalaram no país, e foi com elas que iniciou, digamos assim, o trabalho voluntário assistencial filantrópico, que se fazia nas casas, atendimento aos doentes e tal. E esse é o nosso marco histórico, né? E ao longo de todo o período colonial brasileiro e depois no início da República também, essas práticas foram se desenvolvendo, mas sempre com cunho religioso. Quer dizer, a religião sempre esteve muito presente no desenvolvimento do voluntariado, por isso mesmo ainda hoje tem muita gente que confunde, né? Olha para o voluntariado como uma ação religiosa. Não é mais, né? Teve na sua história. Na década de 60, a década de 80, com o regime militar, os movimentos sociais eles tiveram que se organizar muito para encontrar espaço em meio à repressão para poder desenvolver as ações. E eu sempre brinco, sempre comparo com a mola, né? Quanto mais você pressiona, chega uma hora que ela vai soltar. E foi mais ou menos o que aconteceu. Após o término da ditadura, início principalmente após a promulgação da Constituição atual, da Constituição de 88, os movimentos sociais ganharam uma projeção muito grande, e com isso também o voluntariado. Os movimentos sociais ganham projeção, abre-se espaço para o trabalho voluntário. E realmente, eu diria que nas duas últimas décadas é que nós tivemos uma profissionalização, as pessoas se identificando como capazes e necessárias no trabalho voluntário. Mas a origem é antiga, lá do início da colonização. Que bom, né? Que bom que isso permanece. Tiago, quem pode ser hoje um trabalhador voluntário? Quem pode ser um voluntário? Existem pré-requisitos para ser um voluntário? Existe. O pré-requisito primordial é estar disposto a fazer uma ação voluntária. De resto, tudo se adapta. Então, por exemplo, se você gosta de cantar, o trabalho voluntário pode te proporcionar um momento em que você cante, mas para ajudando alguém, ensinando uma criança a cantar, um idoso, ou participando, enfim, de uma atividade em que aquilo que te dá prazer, que te dá satisfação, possa contribuir com outra pessoa. O que a gente estimula no Centro de Ação Voluntária de Curitiba é justamente isso, que o trabalho voluntário tem que ser prazeroso. Então o pré-requisito é boa disposição, é estar disposto a ajudar, mais que ajudar é
partilhar o teu conhecimento, o teu tempo, a tua disposição com outra pessoa. Mas tirando isso, não tem não. E existe carga horária mínima? As pessoas têm uma carga horária obrigatória a cumprir? Como funciona? Eu posso encaixar um espacinho que eu tenho na minha agenda e fazer um trabalho voluntário? Isso, pode. O Centro de Ação Voluntária, ele explica o seguinte, ele orienta da seguinte forma, que a atividade voluntária não deve exceder 8 horas semanais. Não existe um dispositivo legal que diga, olha, o voluntariado tem que ser de 1, 2, 10 ou 20 horas semanais. Não. Nós orientamos entre 4 e 8 horas semanais pensando justamente que o trabalho voluntário não pode suprimir o nosso dia a dia, as nossas atividades de lazer, a nossa atividade profissional, familiar, e também não pode ser minimamente, deve ser no minimamente responsável. Ela não pode ser uma atividade que eu faço uma vez na vida e nunca mais. A gente estimula que exista um determinado compromisso, até porque o voluntariado traz um ganho pessoal muito grande para quem faz. Então, nós orientamos de 4 a 8 horas. Não há, como eu disse, um limite legal. O que, puxando aí um pouquinho para o direito do trabalho, o que não pode é essa ação voluntária se equiparar ao que faria um profissional remunerado. Então, todos os dias da semana, das 2 às 4 da tarde, pode caracterizar, perante aí um poder judiciário, um vínculo trabalhista. Se você for verificar habitualidade, impessoalidade, enfim. Então, por isso recomendamos de 4 a 8 horas, em dias alternados. E como você disse, eu só tenho 1 horinha por semana. Perfeito, vai e faz, não tem o menor problema. Eu só tenho meia hora no final de semana. Tem quem precisa dessa meia hora também. Com certeza. Tiago, quem está interessado em ser voluntário, o que a pessoa deve fazer, que locais procurar, como iniciar esse processo de se tornar um voluntário? Olha, o Centro de Ação Voluntária de Curitiba ajuda. Então, nós oferecemos semanalmente, gratuitamente, uma palestra informativa chamada O que é Ser Voluntário. Essa palestra tem duração de 1 hora, 1 hora e 15, e ela acontece quinzenalmente na Biblioteca Pública do Paraná, às 18h30, e quinzenalmente às 9 da manhã na nossa sede, lá na Rua Albano Pereira. E você pode checar o calendário através do nosso site, que é o açãovoluntaria.org.br. Nessa palestra, as pessoas vão fazer passar por um processo de reflexão. Qual seja, será que eu estou pronto para ser voluntário? O que eu poderia fazer como voluntário? Enfim, um processo de reflexão. Depois, num segundo momento, ela vai aprender justamente o que você perguntou, a procurar uma vaga de serviço voluntário. Nós temos um banco de dados vinculado à internet com mais de 2.000 vagas de serviço voluntário para Curitiba e região metropolitana. Então, na palestra, a pessoa aprende a acessar esse banco de dados, como localizar essa vaga e como proceder. Achei a vaga, como eu faço agora para entrar em contato com a instituição, para me candidatar para essa vaga. Tudo nessa palestrinha a pessoa vai ter acesso. E na própria palestra também nós vamos falar das outras oportunidades que nós oferecemos, cursos de capacitação, o ciclo que nós oferecemos também, enfim, uma série de outras atividades que o voluntário pode se inserir após iniciar a sua atividade. Que ótimo. Eu quero saber um pouquinho mais sobre o trabalho do Centro de Ação Voluntária de Curitiba, mas daqui a pouquinho. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e você que está nos assistindo, não saia daí, a gente volta já já. Networking. Estação. Melhor perfil de alunos do MBA no Brasil. Reconhecimento. Estação. Melhor MBA do sul do país e 11º do Brasil. MBAs Estação. 15 áreas para você fortalecer seu networking, seu currículo e o seu conteúdo. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. www.ebs.edu.br. Estamos conversando hoje sobre voluntariado. Nosso convidado, Tiago Soares, do Centro de Ação Voluntária de Curitiba. Tiago, já falamos sobre alguns aspectos do trabalho voluntário. Eu queria conhecer melhor o trabalho do Centro de Ação Voluntária aqui de Curitiba. Quais projetos vocês desenvolvem hoje? O Centro de Ação Voluntária de Curitiba, mais conhecido como CAV, surgiu em 1998. Então foi fruto aí de um movimento que na época encabeçado pela então primeira-dama, Dona Ruth Cardoso, que visava organizar em todo o Brasil o terceiro setor, as instituições sociais, os trabalhos sociais que compõem o chamado terceiro setor. E uma das características que esse programa tinha era justamente organizar a oferta, enfim, a demanda de trabalho voluntário no país. Se percebia que pessoas queriam ser voluntárias, que instituições sociais precisavam de voluntariado, mas não havia uma ponte. Nesse contexto, cada capital brasileira recebeu um recurso inicial para instituir, para fundar um centro de voluntariado.
Infelizmente, nem todas as capitais conseguiram manter, Curitiba foi uma que manteve, e o trabalho que o CAV desenvolve hoje transcende essa ideia de simplesmente fazer a ponte. A gente nós nos vemos como um agente transformador. Então, você quer ser voluntário, eu vou te oferecer uma vaga, eu vou te mostrar onde existe essa procura por voluntariado, mas eu também vou te dar ferramentas para desenvolver esse voluntariado de uma maneira mais transformadora, onde a tua ação traga um resultado concreto para a instituição social, para o público, para a comunidade, enfim, seja lá onde você fizer atividade voluntária. Para isso, como eu citei no bloco anterior, nós temos a palestra, que digamos assim, é a porta de entrada, né? Não é obrigatória, mas se a instituição social onde você for fazer voluntariado for nossa cooperada, ela vai pedir a palestra. Essa é uma política que nós já temos. Além disso, nós temos o ciclo de desenvolvimento, que são 5 encontros que acontecem ao longo de uma semana. Inclusive, a Estação Business School é nossa parceira nesse projeto, onde durante 3 horas por dia, as pessoas desenvolvem ferramentas para aprimorar o trabalho voluntário. Então vai trabalhar comunicação, resolução de conflitos, identificação de causa social, enfim, uma série de ferramentas justamente porque o voluntário seja um astro ou uma estrela dentro da instituição social. Além desse projeto, o CAV também fomenta cursos para as instituições sociais, cursos que habilitem a instituição social a bem receber o voluntário. Não basta eu preparar o voluntário e a instituição social não ter condições de receber. Então o CAV oferece cursos de gestão de voluntariado, de captação, de capacitação de voluntariado in company, enfim, atividades que de alguma maneira proporcionem também instrumentos para que a instituição receba esse voluntário e consiga mantê-lo. Né? Nós identificamos que há um tempo atrás o voluntário chegava todo motivado e a instituição não sabia como tratá-lo. Então hoje o CAV, já há uns 5 anos o CAV vem trabalhando nesse sentido. E temos também um programa focado no fomento do voluntariado nas empresas, que é um programa específico, e é inclusive de onde nós tiramos a nossa captação de recursos, onde a gente ajuda as empresas a estimularem os seus funcionários à prática do voluntariado. Essa seria justamente a minha próxima pergunta: como estimular empresas e colaboradores a participarem de trabalhos voluntários, a criarem essa cultura de voluntariado dentro da organização? Então, nós temos, como eu dizia, o Programa Empresarial de Voluntariado. É um leque de opções que a empresa pode contratar, pode pactuar conosco, que são instrumentos através do qual nós identificamos dentro da equipe de colaboradores perfis, disponibilidades, aptidões, num primeiro passo para que o empresário, enfim, o gestor, possa perceber que tipo de ações ele deve implementar no seu quadro funcional para que a prática do voluntariado seja uma coisa produtiva. O primeiro cuidado que nós temos que ter é lembrar que voluntariado não pode ser obrigatório. Né? Então a gente percebe que muitas empresas têm a política, mas elas impõem a política aos seus funcionários. O que o CAV tenta fazer nessa consultoria é mostrar que, calma, deixa o voluntário sentir necessidade de fazer parte, deixa o funcionário sentir necessidade de ser voluntário. E a consultoria começa nesse sentido, com uma fase de diagnóstico, depois nós temos fase de capacitações. Todas essas ferramentas, esses cursos que a gente oferece para o voluntário e para as instituições sociais, eles são adaptados para a realidade da empresa. Né? E por fim, ao final desse período de consultoria, a gente preconiza que a empresa seja capaz de sozinha gerir um programa de voluntariado. E assim, são diversas as formas. Então, nós temos empresas que nos contrataram, que instituíram um programa fixo de voluntariado, um comitê onde representantes dos diversos setores da empresa participam no fomento. Tem empresas que estimulam o voluntariado e doam recursos financeiros para as instituições onde os seus funcionários atuaram como voluntários. São várias as opções. O que é importante é a empresa se perceber socialmente responsável, saber que um funcionário que faz um trabalho voluntário, via de regra, melhora a sua autoestima, e melhorando a sua autoestima aumenta a produtividade, trabalha melhor, o que é um ganho também econômico para a empresa, e além disso a empresa ganha socialmente, porque ela está contribuindo com o desenvolvimento social da localidade onde está inserida e do país como um todo. Né? Tiago, eu queria saber um pouquinho melhor sobre as leis do trabalho voluntário. Aqui no Brasil já temos a lei do voluntariado em vigor há mais de 10 anos. O que a legislação diz sobre o assunto? Verdade, a lei número 9.608, que foi aprovada em 98, mesmo ano da Comunidade Solidária, é a lei do voluntariado. Infelizmente, uma lei muito simples, uma lei muito sintética. Ela, à época, causou uma revolução,
no mundo jurídico, porque até então nós não tínhamos essa expressão voluntariado no ordenamento jurídico, não havia uma lei que falasse de voluntariado, ela trouxe essa inovação. Porém, ela trouxe a inovação e nos deixou cheio de dúvidas, como a pergunta que você fez no início, quantas horas, posso, não posso, enfim. Ela trouxe alguns dispositivos importantes, como, por exemplo, a determinação de que trabalho voluntário não gera vínculo empregatício. Então ela diz para nós, trabalho voluntário não gera vínculo empregatício, e daí a gente começa a deduzir, por exemplo, vou trabalhar de 4 a 8 horas, porque mais que isso eu posso estar caracterizando o vínculo. Daí que se um voluntário for recorrer à justiça, um juiz vai ter que interpretar de maneira diferente a forma como esse voluntário atuou. Porém, ela deixa muitas dúvidas, ela poderia ser mais exaustiva, né? Ainda, digamos que esse caminho nós vamos alcançar. Mas, então, nesse cenário de uma lei simplista, sintética, nós temos a legislação trabalhista contribuindo muito. Porque hoje o que a gente vê? Duas esferas aí que se destacam no mundo jurídico em relação ao terceiro setor. A questão tributária, que interessa às ONGs no aspecto de imunidades e isenções tributárias, como que eu posso fazer para me beneficiar das isenções, para ou aumentar a minha captação de recursos ou diminuir a minha despesa, né? E nessa seara nós já temos um bom desenvolvimento, temos especialistas já, inclusive aqui em Curitiba, que estudam essa área. Por outro lado, nós temos justamente as questões trabalhistas, que preocupam muito as instituições sociais com relação ao trabalho voluntário. Nós tivemos, num passado não muito distante, voluntários que terminavam a sua ação e recorriam à justiça em busca de direitos trabalhistas. E embora a lei seja clara, a lei não é suficiente para descaracterizar esse vínculo. Se a instituição recebe um voluntário durante 5 dias, dá para ele algum auxílio financeiro, impõe a ele uma determinada chefia, e aí, claro, o vínculo está caracterizado. Então, aplica-se analogamente ao terceiro setor a legislação trabalhista. É um cuidado que as instituições têm que tomar. A própria empresa, na hora que for fomentar o seu voluntariado, também tem que observar alguns critérios, e aí lá o CAV na consultoria tem essa orientação, fornece essa orientação também. Mas, como você bem disse, a nossa lei, o nosso marco é a Lei do Voluntariado, 9.608 de 98, que em 5 artigos, de alguma maneira, trouxe uma revolução para o terceiro setor no aspecto do voluntariado. Nós estamos conversando hoje sobre voluntariado e você que está nos assistindo, não sai daí, vamos para mais um intervalo, mas voltamos em 1 minutinho só. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí, que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, 2 sentimentos bons: inveja e orgulho. Né? Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em 2 tipos de pessoas. As pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, né? Tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida.
estou de volta com o Thiago Soares, conversando hoje sobre trabalho voluntário. Thiago, hoje qual é o perfil do voluntário aqui no Brasil, aqui em Curitiba? Existe um perfil de pessoas que procuram o trabalho voluntário? Existe. Nós levantamos algumas estatísticas semanais lá no CAV e identificamos que universitários, principalmente mulheres, né, sexo feminino, de 21 a 29 anos são a maioria. Chega próximo de 40% das pessoas que desenvolvem ou que pelo menos procuram saber sobre o voluntariado, chega próximo de 40% essa faixa. Também tivemos um crescente das pessoas entre 31 e 39 anos, mas justifica-se porque elas fizeram parte da revolução, década de 90, à medida que o voluntariado foi se desenvolvendo, tomando corpo, elas eram universitárias nessa época, então elas, digamos assim, carregaram na sua carga cultural a ideia do voluntariado. Então tem um crescente significativo, ainda não é expressivo em comparação a essa faixa, quer dizer, nós temos 40% 21 a 29 anos e em média de 12 a 20% dos adultos, mas era menor, então teve um crescente. E também tem uma parcela significativa dos aposentados, né? Os aposentados, eu vejo que eles criam uma certa empatia com a causa social e têm uma presença forte. E os aposentados com um quê positivo a mais, eles são voluntários por mais tempo. O universitário ele tem um período, 6 meses a 2 anos. O aposentado já tem uma duração maior, ele já trabalha assim mais de 2 anos, ele permanece naquela ação voluntária, tem uma constância maior. Existem obrigações, direitos e obrigações do voluntário? Quando a pessoa se propõe a ser voluntária, ela tem direitos e obrigações? Bom, a lei ela nos impõe algumas restrições, no sentido de deixar claro ao voluntário que ele, por exemplo, não pode, no exercício da ação voluntária, fazer uma despesa, comprar determinado produto que ele julgue necessário e esperar que a instituição pague isso para ele. A lei diz que isso pode acontecer desde que a instituição tenha autorizado inicialmente. Doutrinariamente, quer dizer, as pessoas que têm pensado o voluntariado à luz do direito, nós temos sim algumas obrigações e direitos. Obrigações em que sentido? Se eu assumir o compromisso de desenvolver uma ação voluntária, eu tenho que manter esse compromisso. Se eu não tenho condições, por exemplo, assumir um compromisso contigo, toda semana eu vou na tua instituição fazer um voluntariado. Chegou um determinado momento em que eu não tenho mais condições, ou sobreposição de agenda, outros interesses, eu tenho a obrigação de me desligar de uma maneira saudável. Vou avisar a tua instituição, vou avisar, olha, eu não posso ir mais, eu a partir da semana que vem não posso vir mais, ou se eu puder dar um prazo maior de tempo, para que a instituição também possa se organizar, né? Opa, esse voluntário não vem mais, vou ter que organizar, colocar uma outra pessoa no meio, no lugar, ou desenvolver uma outra atividade. Isso é importante porque o rompimento da ação voluntária cria certos estigmas com o público, crianças e idosos principalmente. Então, se eu sou voluntário numa creche, por exemplo, numa casa lar, simplesmente deixo de ir, via de regra, as crianças passam a achar que a culpa é delas. Ah, não veio mais, poxa, será que nós fizemos alguma coisa? E com os idosos também, criam um saudosismo. Então é importante que o voluntário informe o desligamento e até converse com esse público. Não é para deixar de ir, poxa, não vou mais fazer voluntário, não. É para ir e, ó, não posso ir mais, então eu vou lá e converso. Explico por que eu não estou podendo ir mais, qualquer que seja a razão, para que esse desligamento, como eu gosto de dizer, seja saudável. Em termos de direitos, o voluntário tem o direito de ser cobrado na medida daquilo que ele se comprometeu a fazer. E como que ele escreve isso, como que ele justifica isso? Através do termo de adesão, que também é a imposição da lei. A lei, lá no seu artigo 2º, se não me engano, impõe que o trabalho voluntário se celebrará mediante a assinatura do termo de adesão. É o contrato de trabalho do voluntário. Uma coisa simples, onde disse o nome da instituição, o nome dele, enfim, os dados cadastrais de cada um, e escreve lá qual é o objetivo desse trabalho voluntário, o que eu vou fazer na instituição como voluntariado. Então, a partir da assinatura do termo de adesão, eu tenho o direito de ser cobrado na medida do que eu coloquei ali, do que eu e a instituição pactuamos. Se eu disse que vou pintar o muro e agora a instituição quer que eu troque as telhas, eu posso dar um alto lá e dizer, não, isso eu não posso fazer. Né? Claro que no trabalho voluntário não existe esse rigor. Dificilmente, não é como numa empresa, por exemplo, em que o funcionário e o patrão às vezes pode vir a atritar em razão de atividades profissionais, não. No voluntariado, geralmente é uma coisa muito mais sentimental, a pessoa quer fazer, mas existe esse limite. Então, essa é uma garantia legal prevista aí na lei também. Thiago, nós teremos grandes eventos no Brasil agora nos próximos anos. Teremos as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, especialmente, Curitiba será uma das sedes. Você acredita que esses grandes eventos criarão novas oportunidades de trabalho voluntário e darão maior visibilidade para o trabalho voluntário aqui no Brasil?
Sem dúvida. A FIFA já está organizando para a Copa do Mundo o programa de voluntariado. Serão selecionados 18 mil voluntários no país inteiro. É muita gente. É muita gente. Existe todo um programa de seleção e capacitação desses voluntários, que já, a partir de janeiro do ano que vem, creio eu que no site da CBF as pessoas já possam se voluntariar, se candidatar para serem voluntários da Copa. Com relação às Olimpíadas eu não tenho os números, mas gira em torno de 18 a 25 mil também. As Olimpíadas um pouco mais, embora focadas numa cidade só, como são mais esportes, demanda, né, uma atividade maior. É importante notar uma diferença. A lei do voluntariado ela deixa claro que voluntariado é prestado por uma entidade privada sem finalidade lucrativa e com cunho social ou uma entidade pública de qualquer natureza. A CBF, a FIFA são entidades que não se enquadram nesse dispositivo legal. Então, esse voluntariado que a gente faz para a Copa, enfim, que fizemos, a ONU até tem uma exame, mas que fizemos para a Copa, que vamos fazer para a Copa e para a Olimpíada, ele não se enquadra especificamente no aspecto da lei. Por quê? Ele não tem uma finalidade social filantrópica, tem uma finalidade social desportiva, né? Mas mesmo assim é uma atividade voluntária, produz bons resultados, é uma ajuda para a comunidade. Acho que quando a comunidade se envolve, se une em prol de uma causa, isso é exercício da democracia. Sendo o esporte uma forma também de resgate social, eu imagino que essa ampla massa de pessoas que vão se envolver com voluntariado vão trazer algum tipo de ganho significativo. Nós percebemos quando tivemos aqui em Curitiba o COP-MOP da ONU, que foram, se não me engano, 6 mil voluntários, a gente já percebeu uma movimentação muito grande, uma mudança na cultura, um despertar no interesse, porque as pessoas percebem que é gostoso ajudar, né? Mas, retornando à sua pergunta, sim, a Copa e as Olimpíadas vão ter um impacto profundo no voluntariado. Como eu disse, a Copa aí vai selecionar 18 mil voluntários, as pessoas a partir do ano que vem já podem se movimentar. Infelizmente, os centros de voluntariado eles não vão ter presença, porque é um programa específico da FIFA. Nós até entramos em contato com a Secretaria da Copa e obtivemos essa informação, mas, enfim, no que pudermos ajudar também vamos estar disponíveis. Já cria aquela cultura de voluntariado, já é um bom começo. Sem dúvida, sem dúvida. Tiago, antes de terminar essa nossa conversa, eu queria que você deixasse mais detalhes ou desse seus números de contato, site, para aqueles empresários, aquelas pessoas que estão nos assistindo e querem tomar uma iniciativa de promover o trabalho voluntário dentro de suas organizações, ou até mesmo aquela pessoa que pensa em ser um voluntário. Perfeito. Bom, primeiro passo, acho que é fácil para todo mundo, o nosso website, que é o www.açãovoluntaria.org.br. No nosso site você encontra todas as informações, calendário de palestra, e-mail de contato, informações sobre a nossa instituição, nossos clientes, as empresas que já nos contrataram para fazer a consultoria, tem lá o banco de dados, as instituições sociais que são cooperadas. Se preferir um contato mais pessoal, através do telefone, DDD 41 3322 8076, vai cair lá no atendimento eletrônico, seleciona lá a opção de atendimento. Também nós damos atendimento das 9 ao meio-dia, das 2 às 5. Quem puder ir até a nossa sede é Rua Ébano Pereira, número 359, no centro de Curitiba, exatamente na esquina com a Alameda Augusto Stelfeld. Que ótimo. Tiago, muito obrigada pela presença, obrigada por estar hoje aqui conosco, compartilhando informações sobre esse serviço tão bacana que é o trabalho voluntário. Eu que agradeço a oportunidade, para o CAV é sempre bom poder difundir a cultura do voluntariado. Ótimo. E você que esteve nos assistindo, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Nós estamos encerrando o programa Gestão Eficaz de hoje, mas semana que vem estamos de volta com outro programa imperdível. Se você tiver uma dúvida, quiser mandar uma sugestão para nós, nosso e-mail é gestãoeficaz@ebs.edu.br. Nos vemos no próximo programa. Até lá!